um militar de inteligência pouco abundante e, no geral, uma visão bastante convencional. Não, você está confundindo. Você está confundindo. E isso é a descrição de Xenofonte, um dos pupilos de Sócrates, um dos discípulos de Sócrates. E quem disse a frase que eu falei não fui eu, foi Bertrand Russell. Nesta obra, História da Filosofia Ocidental, que eu vou colocar na descrição, no box abaixo, eu acho muito interessante. E este foi uma das pessoas que relatam, que falam sobre Sócrates. E mais quem? Outro grande pupilo, que é Platão. Então, quando estamos falando de Sócrates, vem a questão: estamos falando de Sócrates ou de Platão? Existe um Sócrates, assim, conhecemos um Sócrates. Alguém aí conhece um Sócrates? Sócrates? Não tem como. Esse cara é Sócrates? Não, não é. Esse é Sócrates. Esse realmente é Sócrates porque, enfim, foi o jogador. Não, esse. Não. Quem sabe? Não se sabe da existência de Sócrates. Você está ligado que não se sabe da existência de Sócrates? Pois é. Temos 3 versões de Sócrates muito interessantes e é nelas que eu vou focar para poder falar de Sócrates, porque não dá para falar de Sócrates só tendo Platão como referência. Mas é do esprear a cunha na vinheta. E se você ainda não é inscrita no canal Mamita, Papito, Mamites e Papites, clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações. E se você já conhece o canal, aqui abaixo estão as dicas de leitura e vídeos relacionados também, que agora os cards agora aparecem aqui embaixo para você ver o vídeo até o final, para não ficar pulando, saindo dele, clica no card e sai. Não, vamos voltar. Sócrates. A maioria das pessoas só ouviu falar de Sócrates e a maioria das pessoas só sabe que ele é um filósofo que dizia que nada sabia, só sei que nada sei. Só que a história não é bem assim, não é bem assim. Sócrates é muito mais enigmático do que você possa imaginar. Sócrates era chamado de a mosca de Atenas, ele incomodava, ele era uma mistura de pop com underground, ele era o cara da rua, ele era o cara que ele foi pra guerra, depois saiu da guerra e começou a sair pela rua. Eu já tô começando a ficar platônico? Será? Será que ele era tão questionador? Devia ser, com certeza, com certeza. Isso é até de uma maneira geral reconhecido por todas as fontes. Todas concordam com esse aspecto questionador de Sócrates. Mas aí eu faço a pergunta a você: qual deles é o mais verdadeiro? Qual deles é o mais Sócrates? O Sócrates do capitão Chinelo? Não, aliás, do militar grego Xenofonte, de inteligência pouco abundante. No caso, qual é o problema da inteligência pouco abundante? É que se você tem Sócrates, é o discípulo. O cara tem inteligência pouco abundante, só pode compreender até certo ponto uma determinada posição. Esse cara é um gênio. Esse cara tem uma genialidade que esse aqui não tem, não alcança, não consegue. Então o que é que esse cara vai fazer? Copiar esse cara. Esse cara não vai fazer nada, ele não tem intuição, ele não tem imaginação, ele nunca vai conseguir abstrair a abstração do mestre. O outro é um crítico. Prefira. Mesmo que, claro, o crítico sempre é assim, tem o crítico e tem o chato, né? Aristófanes, que era o crítico, pode também ter sido o chato, mas ele foi o crítico na obra Nuvens. Ele era um poeta e sofista, se eu não me engano. Poesia sofista, sofisticada, ou seja lá o que for, trovador. Ele era um cara, assim, top da época, assim, sabe?
humorista, enfim, alguma coisa do tipo. Então ele retratava Sócrates como aquele ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Então é aquele cara das nuvens. Será que Sócrates é tão das nuvens? Para Platão era. Para Platão, que tinha uma imaginação fértil e uma capacidade assim habilidosíssima de criar diálogos. Então, assim, você tem o Sócrates dialético, certo? Porque ele fazia diálogos. E os diálogos se davam por questões. E fazer pergunta em cima de outra pergunta para depois contradizer o perguntado. E o senhor Barriga não está certo em dizer que são idiotas as pessoas que respondem perguntas com outras perguntas. Nem sempre. Às vezes são, às vezes não são. Depende do caso. Mas no caso, será que não teríamos aí... Porque assim, quando a gente começa a ler Platão, o Sócrates de Platão, o Sócrates personagem de Platão, é comum chegar à conclusão de que no início, o Sócrates inicial, discípulo, ainda assim muito apegado ao seu mestre, ao método do seu mestre e tal, mas imaginativo, tenha escrito, né, a defesa de Sócrates, ou defesa de Sócrates ou apologia de Sócrates, que é uma obra fina, eu indico, é a obra mais fácil de Platão, é essa. Sem dúvida. Mais simples, fininha. Tem ela aqui, é fininha mesmo, é fininha. E vou colocar o link aqui abaixo. Depois da defesa veio Críton, Fédon. Fédon é um diálogo de antes da morte de Platão, de Sócrates, onde Platão descreve antes da morte de Sócrates. E aquelas questões que vêm antes da morte de Sócrates. Só que aí você começa a pensar que isso já também começa a imprimir uma característica literária. Então, de repente, não seria um jabá da Academia Grega de Letras, sei lá, tipo querendo assim fazer o cara expor, o cara escreve bem, o cara faz cada coisa tal, bota Sócrates no meio da história tal, ou será ele um personagem? Será ele o verdadeiro Sócrates? Ninguém nunca conheceu o verdadeiro Sócrates. Cada vez que você vê um especialista em Sócrates, e assim tá cheio, assim como tá cheio de especialista em Nietzsche, eu falei de Nietzsche, né, já, enfim, mais de uma vez, e aí refaz o conceito, porque quando você vê Nietzsche, lê uma vez, você começa a pensar uma coisa, daqui a pouco você diz, não, peraí, mas esse ponto de vista aqui já é um pouco diferente. E não é diferente com Platão. Não é diferente com Platão. Apesar de Platão ser sistemático. Mas assim, ele escrevia bem, era pop e tal, vendia livro, aquela coisa toda. Tá ligado? Você olha assim e diz assim, até que ponto o cara é o personagem e o cara é o Sócrates. O Sócrates verdadeiro. O Sócrates do banquete já seria um Sócrates verdadeiro? Será que ele aguentava tanta birita? Como dizia, ele aguentava toda a birita do mundo e não ficava bêbado e não tinha medo de nada, era um cara destemido e tal. Aí você tem posteriormente, saindo de Platão, porque eu não vou falar de Platão hoje, eu não vou falar muito de Platão hoje, a ideia é falar de Sócrates. Então eu estou dando aqui umas pinçadas, né, em quem falou de Sócrates. Então, cada um vai ter a sua medida certa. Eu não vou exagerar na dose de Platão para não ser muito platônico. Sejamos cínicos, mas não cínico no sentido de ser cínico, não, porque assim, existiu a escola cínica depois, no período helenístico da filosofia grega. É uma escola de decadência daquele período, filosofia. Já depois de Aristóteles,
Tem Platão, depois tem Aristóteles, e depois hein, a decadência, período helenístico, não sei o que, invasão dos romanos, a romanização da Grécia, aquela coisa toda, mistura dos deuses, mitologia grega com mitologia, enfim, então aquela coisa toda. Aí só que tinha um tal de um Diógenes de Sinope, que pertencia ao que chamavam, as pessoas chamavam normalmente de cínicos, que vem da palavra quínico. Eu não sei como se pronuncia não, mas vou escrever aí. Que significa cachorro. Eram os cachorros, os cães, as pessoas que tentavam ser tão sincero quanto um cão. Fiel como um cão. A sua vontade de potência, isso já é de Nietzsche, já é bem recente, porque eu aí juntei uma coisa com outra, porque deu link. Enfim, aí você tinha Diógenes de Sinope, que era discípulo de Antístenes. Só que Diógenes chegou e você também não sabe se ele... Porque assim, os relatos que se tem acerca dele são muito poucos, e o que se sabe mais são as trollagens dele. Ele foi um escravo, foi vendido como escravo, eu já falei dele também aqui no vídeo, eu não me lembro qual, mas já falei nele. Ele foi um escravo e ele zoava com Platão, porque de certa forma ele dizia que Platão traiu a filosofia de Sócrates. Então será que Diógenes de Sinope não era mais socrático do que Platão? E que socrático mesmo, talvez só Sócrates tenha sido. E tem como saber. Muita fabulação a partir da visão platônica. Então temos um Sócrates platônico. Não temos um Sócrates dionisíaco. E aí Nietzsche ficou da vida, né? Porque aí ele disse, rapaz, Platão pegou Sócrates e aí deixou a coisa apolínea. Ou seja, porque é dedicado ao deus Apolo, que é o deus da moderação, é o deus da virtude pessoal, né? Que tem sua barganha. Porque a virtude pura, que vem de si mesmo, eu sou portador e criador da minha própria virtude. Normalmente você diz, não, a virtude veio de algum lugar que eu não sei. Veio de algum lugar. Agora, eu sou criador da minha própria virtude, é um problema. E se eu digo que eu sou um criador da minha própria virtude, eu não posso negar o meu lado dionisíaco, que era o deus do exagero, o deus exagerado, jogado aos seus pés, completamente exagerado. Por isso que eu sempre digo que Nietzsche foi o filósofo mais rock and roll de antes do rock and roll. E outro mais antigo é Diógenes de Sinope. Ele teria talvez tocado bateria na banda de Nietzsche. Essa é uma viagem. Pois é, ninguém sabe qual é o Sócrates verdadeiro. Então você tem pinçadas na história, na mosca que não pousou na sopa, não sei se pousou na sopa, não sei se os gregos comiam sopa. Quer desprear? Sabe dizer se os gregos comiam sopa? Não sei. Aqui não tem dizendo se os gregos comiam sopa. Qual era a dieta dos gregos? Sei lá qual é a dieta dos gregos. Mas, de fato, ele era a mosca de Atenas, o que revela uma coisa. Em Atenas havia moscas, porque senão não se teria referido a pessoa ser mosca. É preciso que antes exista a mosca, né? Senão seria uma mosca a priori, como diz Kant, que é chato pra caraca. Eu já fiz um vídeo sobre Kant, eu não sei muito sobre Kant, mas já acho um saco, porque assim, ele é o cara do óbvio. Por exemplo, e se todo mundo fizesse? É o óbvio, né? Sócrates já pensou nisso, todos já pensaram nisso. Só que assim, ele escreveu em 800 páginas, uma coisa mais complexa e tal. Tudo bem, é legal, isso é bom, isso é bacana, é legal. Mas ninguém é obrigado a ler tudo, né? As 800 páginas de Kant, Crítica da Razão Pura, pra depois se decepcionar. E depois chegar na Crítica da Razão Prática e se decepcionar mais ainda, porque não entendeu, aí que não entende porra nenhuma mesmo. Pra depois chegar na crítica da faculdade de julgar, que aí você começa a entender que tudo isso é pra falar sobre uma ética.
Mas não é o Sócrates clássico. O Sócrates clássico você não vai achar por aqui, não. O Sócrates clássico, ele é muito clássico. Mas o Platão, eu vou fazer um Platão mais clássico. Porque assim, quase ninguém sabe quase nada de Sócrates. Ele não disse essas coisas. Ninguém sabe se ele disse só sei que nada sei. Assim, a coisa mais brilhante de Sócrates, para resumir. Todo mundo dizia que sabia alguma coisa, todo mundo sabia explicar tudo. Como a luz acende, como o avião pode voar. Raul Seixas também, aí pegou, plagiou Platão com a mosca, só que botou dentro da sopa. E todo mundo sabe tudo, aí só que chega... Não, sabe não. Eu também não sei. Então essa é uma coisa. Eu sei que eu não sei, eles não sabem, eles pensam que sabem. Só isso. Essa é a ideia de Platão, de Sócrates geral, que eu não sei se é de Platão. Mas assim, resumido é isso. Sócrates, assim, resumido é isso. Eu sei que não sei, é um saber. Pronto, é um saber a mais, porque o resto sabe. Quer dizer, o resto pensa que sabe tudo, já sabe explicar, já sabe finalizar, já sabe, enfim, já é filosofia. Não, isso aqui é filosofia, e isso não é. Isso é filosofia, isso não é. Aqui está a categoria, você tem as categorias assim, de Aristóteles, não sei o que tal. Se não tiver a categoria, não tem sistema, não é filosofia. Simples assim. Tem que estar dentro de um sistema para poder ser filosofia, segundo algumas pessoas. Outras pessoas não. Dizem, não, tudo é filosofia. Aí, quer dizer, mas tá demais também, porque o que é tudo? O que é tudo? Tudo. A gente não vê tudo. A gente não vê tudo. A gente tá passando milhões, a gente sabe por causa dos cientistas. Agora a gente sabe. Hoje a gente sabe que a gente tem bilhões e bilhões e bilhões de ondas aqui, de tudo quanto é cor, mas a gente só vê aí com essa limitação de cores. Isso a gente sabe. Mas o resto a gente não sabe nenhum. Pois é, saber é isso, e não saber é a mesma coisa, praticamente.